Olá, aqui é o professor Alan e hoje vamos falar sobre os sistemas de amortização. O que é isso? Por definição, não é? Amortizar é o quê? É você saldar uma dívida por um determinado período de tempo de forma parcelada e de acordo com o sistema definido em contrato. Atualmente, a gente tem os mais utilizados, né, são três sistemas de amortização, que é o sistema americano, o sistema francês, que é o Price, né, que é a famosa tabela Price, e o sistema de amortização constantes, né, que é o SAC. E as instituições financeiras, bem como o comércio, né, de modo geral, utilizam-se desses sistemas para que você faça uma organização financeira, porque realmente é difícil a gente adquirir tudo à vista. Então, tudo que a gente faz aqui é de modo parcelado, principalmente no nosso caso, como pessoa física, a gente compra casa, a gente compra carro e a gente devolve esse dinheiro para as instituições sempre através dessas tabelas, ok? E seria interessante aqui também a gente falar um pouco sobre empréstimo e financiamento. Muita gente acha que empréstimo e financiamento é a mesma coisa, mas não é. Empréstimo é um recurso financeiro que você não precisa justificar, né, quanto à sua finalidade. Exemplo, cheque especial, empréstimo pessoal, você pega e pronto, acabou. E o financiamento não, há necessidade de justificar. Muitas vezes você aliena, né, o carro, você fica com sua casa alienada, só é sua, depois você acaba de pagar. Então, o financiamento é um pouco mais burocrático, aprova crédito, demora, não sei o quê. Então, a diferença desse tipo é isso, é empréstimo e financiamento. E na devolução desse dinheiro, tanto empréstimo quanto financiamento, é que a gente usa essas tabelas. Então, vamos começar falando um pouco sobre o sistema de amortização americano. E como que funciona esse sistema? O sistema americano de amortização, ele prevê que o principal, né, que o valor que você pega emprestado ou toma emprestado, seja devolvido apenas no final do contrato, ou seja, só no último período. E os juros que você paga durante essa negociação, ele é pago todo o período. Então você paga apenas os juros. Logo, os juros são sempre constantes. Um exemplo aqui, ó, vamos pegar duas características que eu acabei de falar. Para você gravar que não tem erro. Esse sistema é bem tranquilo de fazer. Os juros são sempre constantes e o principal é devolvido apenas no último período. Vamos fazer um exemplo aqui, bem tranquilinho, para a gente aprender como é que faz isso. É bem fácil mesmo. Vamos ao seguinte exemplo. Essa planilha aqui está simulando, né, uma amortização em que eu fui financiado, né, 50 mil reais. Aqui a gente pode ver 50 mil reais. Isso é uma taxa de juros de 2,5% ao mês. E nós vamos devolver esses 50 mil pelo sistema americano de amortização, estudado aí, né, nos slides. E como é que vai funcionar isso? Então vamos linha por linha, como é que vai fazer? O primeiro passo aqui é a gente calcular os juros, né? Então, no primeiro período aqui, ó, eu estou pagando um juro em relação ao que eu devo, sempre em relação ao saldo devedor. Então, nesse momento, eu devo 50 mil reais. Então, eu vou pagar os juros em relação ao que eu devo. Então, aqui vamos pegar HP e vamos calcular isso. Então, vamos limpar a memória, F, série X. Vamos colocar 50 mil e vamos calcular 2,5%. Então, você vai digitar isso aqui na memória, Enter. 2,5. Agora, essa teclinha aqui, ó, porcentagem. Pronto, já está feito. Então, nós pagamos de juros no primeiro período a quantia de R$ 1.250. Então, vamos lá, vou colocar aqui, ó, R$ 1.250. Nesse sistema de amortização, a gente já estudou isso. A amortização do principal, ou seja, do que você pegou emprestado, acontece só no final. Então, nesse momento, nada é amortizado, ou seja, eu não amortizei nada. E o que eu estou pagando, então? Na primeira prestação, eu pago o quê? Eu pago apenas os juros. Então, eu estou pagando R$ 1.250.
Se não foi nada amortizado da dívida, então eu continuo devendo 50 mil reais, porque nada foi amortizado. Beleza? Então vamos para o segundo período. O segundo período, a mesma coisa. Eu estou pagando 2,5% do que eu devo. Eu ainda devo 50, eu não amortizei nada. Então isso aqui vai repetir. R$ 1.250, não vou amortizar nada. Estou pagando apenas os juros de R$ 1.250. Ainda devo R$ 50 mil. No terceiro período, a mesma coisa. Estou pagando 1.250, ou seja, 2,5% do que eu devo, eu ainda devo 50 mil. Não amortizei nada. Não amortizei nada, então está aqui zero. E a prestação que eu estou pagando é apenas os juros. Continuo devendo 50 mil reais. No quarto período acontece a mesma coisa. Não amortizei nada da dívida. E o pagamento permanece de R$ 1.250. Ainda devo 50 mil reais. Agora, continuo devendo, o procedimento é o mesmo. Meu saldo devedor quanto que é? 50 mil. Então, 2,5% de 50 mil, permanece R$ 1.250. Agora é o seguinte, esse é o meu último pagamento, é o meu último período. Então, neste momento aqui, eu tenho que devolver o que eu peguei emprestado. Ou seja, aqui eu tenho que me comprometer de pagar os 50 mil. Tá vendo? Então a gente só amortiza no final. E essa característica, uma das características principais do sistema americano de amortização. O principal a gente só amortiza no final, e os pagamentos são sempre em referência ao juro que eu estou pagando. Apenas o último pagamento que vai ser o quê? Como é que se constitui o pagamento? É amortização mais juros. Como aqui eu amortizei toda a minha dívida, eu vou pagar 50 mil mais 1.250. Então aqui eu estou devolvendo o que? O que eu estou pagando nesse período? R$ 51.250. Só que nesse momento aqui eu já não devo mais nada, porque eu já quitei, já honrei meus compromissos aqui, já devolvi o que eu devia, então já não devo mais nada. Agora, vamos só somar aqui os totais. Como eu paguei aqui 1.250 em 5 períodos, vamos fazer essa conta. Vamos limpar a máquina. Vai ser 1.250 entre 5 vezes. Então, aqui eu estou pagando no total de juros a quantia de quê? R$ 6.250. O que foi amortizado? Somei tudo aqui, vai ter que fechar os 50 mil. Isso aqui sempre tem que bater com o dinheiro que você tomou emprestado ou financiou. Agora o pagamento. O que foi pago em toda essa operação? Você vai somar isso aqui, 1.250 mais 1.250 mais 1.250 mais 1.250 mais 51.250. Ou seja, o que foi amortizado mais o juros que você pagou. Então, se você somar isso aqui, vai dar R$ 56.250. Essa aqui não tem nenhum sentido somar, a gente anula essa coluna aqui. Então, o que a gente percebe aqui nesse tipo de sistema? Que os juros aqui, são sempre constantes. A gente sempre paga a mesma quantia, uma vez que o juro é calculado sempre em relação ao saldo devedor. E como a gente não amortiza nada, a gente só amortiza no final, em todas as situações aqui você deve 50 mil. Então, esse é o sistema americano de amortização, né? Ele é bem simples. E praticamente é o mais simples de todos. E a amortização acontece só no final, né, do período, do último período, e os juros são sempre constantes. E essas são as características marcantes aí desse sistema. Esse aqui é outro sistema de amortização, também que é muito utilizado, né, principalmente em planos habitacionais, né, de pagamentos, e é o sistema de amortização constante. O próprio nome já fala, né?
As amortizações nesse sistema de capitalização, nesse sistema de amortização, elas são constantes. E onde que é utilizado isso? Ele é bastante usado em financiamentos imobiliários. É aquele tipo de financiamento em que você percebe que as parcelas vão diminuindo ao longo do tempo, né? Você começa a pagar um valor mais alto e esse valor vai diminuindo gradativamente durante o tempo. Ele praticamente tem duas características fortes, né? Assim como o sistema de amortização americano tinha duas, aqui também vai ter. O que vai ser? Primeira delas, as amortizações são sempre constantes. E, como eu falei, o valor das prestações e também dos juros vão diminuindo ao longo do tempo. Você vai perceber que na tabela eles vão aparecer aí de modo decrescente. Então vamos a um exemplo para ficar bem tranquilo como é que se calcula, como é que se constrói essa planilha, ok? Aqui eu tenho uma situação em que eu tenho um principal de R$ 50.000 e esse principal é para ser devolvido sobre o sistema de amortização constante, que é o SAC, né? A uma taxa de 2,5% ao mês. Assim como o outro lá, só mudou o sistema. Então vamos lá. O primeiro momento aqui para a gente calcular vai ser descobrir o que vai ser amortizado em cada período. Então o que vai ser amortizado? A amortização ela vai ser calculada pelo saldo devedor, né? Ou seja, o principal que eu peguei emprestado, dividido pela quantidade de períodos que eu tenho isso. Então, como é que a gente vai fazer essa conta? Eu tenho que pagar R$ 50.000 e eu tenho que amortizar isso em 5 períodos. Então, vamos pegar HP e vamos digitar lá. Vamos limpar a memória, FCLX, 50.000, Enter, 5 dividido. Então, eu vou pagar R$ 10.000, vou pagar não, né? Eu vou amortizar R$ 10.000 todos os períodos. Então, aqui eu já vou preencher a coluna indicadora aqui de amortização. Ou seja, nós vamos pagar a quantia de R$ 10.000 cada período. Então, aqui, ó, R$ 10.000, R$ 10.000, R$ 10.000, R$ 10.000. Então tá aqui. Amortização constante, ou seja, vou amortizar da minha dívida a mesma quantia todos os meses. Então peguei os 50.000, dividi por 5, foi feito isso em 5 períodos, tá aí. Todo mês eu vou amortizar R$ 10.000 da minha dívida. Somando aqui está a minha dívida toda, que são os R$ 50.000. Beleza? Ótimo. Agora, o que a gente vai fazer para calcular as demais prestações, né? As demais partes da minha tabela? Os juros. Os juros, assim como... Vamos deixar essa fórmula aqui que a gente já utilizou, que foi a primeira coisa, né? Os juros, ele é o quê? Ele é a taxa vezes o saldo devedor. Então, no primeiro mês aqui, eu estou pagando o quê? 2,5% de 50.000. Então, vamos calcular os juros agora. O juro vai ser o quê? A taxa, né, vezes o meu saldo devedor. Então, está aqui a fórmula para a gente achar os juros. Então, vamos calcular a primeira prestação, primeira quantia que eu vou pagar de juros. Então, o que vai ser aqui, ó? Vamos pegar HP, vamos limpar a máquina. Então, estou pagando 50.000, Enter 2,5 e a tecla porcentagem. Isso aqui vai te dar a quantia que a gente vai pagar de juros, R$ 1.250. Então, no primeiro momento, primeiro período, eu estou pagando de juros R$ 1.250. O que é o pagamento? O pagamento, qual que é a fórmula dele? Ele vai ser a amortização mais os juros. Então, o pagamento ele é constituído da soma do valor que você amortizou mais os juros que você está pagando nesse período. Então, 10.000 mais 1.250, aqui eu vou ter o quê? Exatamente. R$ 11.250 que eu vou pagar no primeiro momento.
beleza? Agora não foi amortizado R$ 10.000 nesse período? O meu saldo devedor, que eu vou colocar aqui, ó, saldo devedor, o que ele vai ser? Ele vai ser saldo devedor anterior menos a amortização nesse período. Então, no meu caso aqui, o que vai ser? Vai ser 50 mil menos 10 mil. Então, aqui o meu saldo devedor é de R$ 40.000. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Calcular os juros sempre em função do que eu devo. Só que agora eu não devo mais 50 mil, que já foi amortizado 10 mil. Então, nós devemos quanto aqui agora? Nós devemos R$ 40.000. Então, vamos lá, pegar HP e calcular 2,5% de 40 mil. Então, vai ficar 40 mil, Enter. 2,5% a tecla por cento aqui agora. Então, nesse momento aqui, quanto que eu estou pagando de juros? Exatamente. R$ 1.000 de juros nessa. Opa. Estou pagando aqui R$ 1.000 de juros no segundo período. Então, R$ 1.000 mais 10 mil, aqui eu vou pagar a quantia de R$ 11.000. E o que eu estou devendo agora? Como as amortizações são sempre as mesmas, 40 mil menos 10 mil, estou devendo agora R$ 30.000. Lembra das fórmulas aqui, ó. Vamos recapitular aqui. Os juros é o quê? Saldo devedor vezes I. Então, tá aqui, eu devo 40 mil, calculei 2,5 de 40 mil, achei R$ 1.000. O pagamento para o segundo período vai ser os 1.000 mais os 11 mil, mais os 10 mil, totalizando 11 mil. Agora, o meu saldo devedor atual vai ser 30 mil. Por quê? Porque já amortizei 10 mil aqui, tá vendo? 10 mil do primeiro mês, mais 10 mil do segundo mês. Então, de 50 mil menos 20 mil, tem 30 mil aqui. Agora, a mesma coisa. Vamos calcular 2,5% do meu saldo devedor anterior, que é 30 mil. Então, vamos calcular isso na HP. Vai ser 30 mil, Enter, 2,5%. Então, para esse período aqui, eu vou pagar a quantia de R$ 750 de juros. Então, eu estou pagando aqui R$ 750 de juros. Somando aos 10 mil, vou constituir o meu novo pagamento aqui no terceiro período. Então, no terceiro período, eu tenho que pagar o quê? Qual que é o valor da prestação? 10 mil mais 750, R$ 10.750. Beleza? E o meu saldo devedor atual, o que vai ser? Vai ser o saldo devedor anterior mais o que foi amortizado desse mês. Como sempre, a mesma coisa. Aqui eu estou devendo agora R$ 20.000. Novo procedimento. Começa tudo de novo. 2,5% do saldo devedor anterior. Então, vai ser 2,5% de 20 mil. Vamos lá. 20 mil. Enter. 2,5%. Então, aqui estou pagando a quantia de R$ 500. Tá aqui. R$ 500. Meu zero aqui tá coisa de louco, hein? R$ 500 de juros no quarto período. Mais os 10 mil constitui então o pagamento. Que pagamento é o quê? Amortização mais o juro. Então, minha prestação aqui vai ser de R$ 10.500. O meu saldo devedor atual vai ser o anterior, né? Menos o que foi amortizado. Então, vai ser R$ 10.000. E agora, calculo a porcentagem, né? Entre esse valor, ou seja, que é 2,5% de 10 mil, que é o novo procedimento. Então, vai ser 10 mil, Enter, 2,5%. Então, aqui estou pagando a quantia de R$ 250 de juros no último período. O pagamento vai ser 250 mais 10 mil, então estou pagando aqui minha última prestação de R$ 10.250. E agora, o que foi amortizado? Saldo devedor menos a amortização do período. Então, nesse momento, eu já não devo mais nada. Ou seja, nós amortizamos toda a dívida. Então, aqui eu não devo mais nada. Agora, a gente vai somar aqui, né, os totais.
o que foi pago de juros nesse período. Então, vamos pegar HP, vamos limpar a memória e vamos fazer esse somatório. 1.250, Enter. 1.000 mais 750 mais 250 mais, esqueci do 500, 500 mais. Então, nesse período todo, eu paguei quantia de R$ 3.750 de juros. Então, aqui foram pagos R$ 3.750 de juros. Agora, você vai somar o seu pagamento aqui, e o seu pagamento tem que fechar com o quê? Tem que fechar com a amortização mais os juros que você pagou. Então, vamos ver se isso vai bater certinho. Eu já sei que isso aqui tem que dar 53.750. Vamos ver se foi dado certinho isso. Vamos somar aqui os pagamentos. Então, aqui vai ficar. Deixa eu colocar aqui no lugar onde consigo visualizar. 11.250, Enter. 11.000 mais 10.750 mais 10.500 mais 10.250 mais 53.750. Se você subtrair do valor amortizado, você vai ter o total que você pagou de juros aqui, ó, R$ 53.750. R$ 53.750. Como aqui não tem sentido, a gente anula essa célula. Você percebe aqui que essa quantia aqui, ó, ela é obtida através da soma dessa quantia aqui, ou seja, do valor que você pagou de juros mais o total em que você amortizou. Então, essa é a tabela que a gente usa aí da SAC, né? O Sistema de Amortizações Constantes. Como foi visto lá nas aulas teóricas, você percebe o quê? Quais são suas características aqui? Você percebe que os pagamentos aqui das amortizações, aliás, as amortizações são sempre as mesmas, ou seja, a amortização do próprio nome, é constante. Então, tá aqui, 10.000 para cada período. E olha os seus pagamentos, e assim como os juros, o que você observa? Que esses pagamentos são o quê? Olha lá, as parcelas vão decaindo, ou seja, elas vão caindo ao longo dos períodos, né? Então, essa é uma característica forte. Onde você vê isso? Geralmente nos planos, né, de habitação. Quando você compra um imóvel, as prestações vão diminuindo, caso elas sejam feitas nesse sistema. Diferente das prestações quando você adquire um carro. Quando você compra um carro, você percebe que as prestações são sempre as mesmas, né? Esse sistema é o Price, que é muito utilizado também, que a gente vai ver logo em seguida. Vamos falar agora de outro sistema de amortização, que é o sistema francês, e talvez seja o que a gente mais utiliza aqui no mercado brasileiro. O sistema de amortização francês é também conhecido como tabela Price. E ele é muito utilizado mesmo no mercado financeiro. Você observa esse tipo de amortização em diversas linhas de crédito. Por exemplo, empréstimos pessoais, financiamentos de veículos, obtenção de equipamentos. Diversas linhas de crédito utilizam essa modalidade de amortização. E quais são suas características, né? Os pontos fortes são: primeiro, os pagamentos são constantes. Então, aqui você percebe que o valor da prestação vai ser a mesma para todos os períodos. E a segunda característica é que a amortização ela vai sempre crescendo. Então, esse tipo de financiamento é que dá dor de cabeça na gente quando a gente compra um carro. Aí você vai lá e paga direitinho, um mês, comprou um carro em 60 meses, pagou o mês inteirinho, depois você vai lá e fala assim, quanto que eu estou devendo ainda do carro? Eu quero quitar. Quando você vê aquela cacetada, né, você não pagou quase nada do carro. Então, esse sistema acontece isso, é o sistema de amortização francês, que é o Price. Ele não é indicado para aquelas pessoas que se programam para determinado momento quitar uma dívida que foi feita nesse sistema. Então, a gente vai aprender a escolher também, a optar por várias modalidades de amortização,
ok? Vamos a um exemplo para a gente entender isso melhor. Aqui eu peguei um capital de 50 mil reais, a uma taxa de 2,5% ao mês, e tenho que devolver isso em 5 períodos. Assim como os outros exemplos que a gente fez, só que agora eu vou devolver esse dinheiro na tabela Price, ou no sistema de amortização francês. Então, o primeiro momento aqui é a gente calcular a prestação, porque ela a gente sabe que vai repetir aqui em todos os períodos. Então, como é que vai ser o esquema? Vamos pegar HP, vamos limpar a sua memória e vamos digitar lá. Ó, 50 mil é o que eu devo, não é? Se é o que eu devo, eu vou colocar isso como negativo aqui na HP. Então, 50 mil, CHS, né? Changed Signal, ou seja, vai trocar o sinal. E vou apertar aqui PV. Então, já está lá. 50 mil é meu saldo devedor inicial. Tranquilo? Agora, como é que isso foi feito? Isso foi feito a uma taxa de 2% e meio ao mês. Então, 2,5. E vou apertar o I aqui, ó, Interest. E agora, quantos períodos que a gente vai pagar isso? Em 5 períodos, né? Então, vou colocar 5 e vou apertar o N. Então, já está lá. Qual que vai ser o pagamento para isso? A gente já aprendeu a calcular isso na HP. Então, até agora não mudou nada. Olha lá. Aperto o PMT. Aqui ele vai me dar o pagamento. R$ 10.762,34. Então, eu já vou anotar esse pagamento aqui, ó. Primeiro período, estou pagando a primeira prestação de R$ 10.762,34. A gente já pode até colocar isso aqui para todos os pagamentos, ó. Por quê? Porque nesse sistema os pagamentos são constantes, né? Então já vou repetir isso aqui. R$ 10.762,34. R$ 10.762,34. R$ 10.762,34. Ponto. Os pagamentos, os 5 pagamentos já estão aqui. Agora, a gente vai aprender aqui uma técnica que a gente faz na HP, que é muito mais fácil para preencher isso, ao invés aqui de ficar fazendo isso na mão, de forma bem cansativa, por exemplo. Calcula 2% de 50 mil, pega o resultado, subtrai do pagamento para achar a amortização, depois pega essa amortização, subtrai no saldo devedor. Então, a gente vai fazer isso de um modo bem simples na HP. Então, no primeiro passo aqui, vai requerer uma atençãozinha dobrada, mas depois você vai ficar mais esperto com esse movimento aqui e vai fazer isso de um modo bem tranquilo. Então, o que vai ser? Ó, eu vou até fazer de novo para a gente colocar os dados todos aqui. Então, vamos lá. 50 mil CHS PV 2,5. O que vai ser isso? A sua taxa. 5 é o período. E PMT é o valor que ele saiu lá. Tá certinho? Certinho. Agora é o seguinte. Eu vou colocar isso para amortizar em um período. Então, eu vou digitar aqui, preste atenção. Vou ativar a segunda função aqui, que é amarelo, que é o F. E vou digitar a morte aqui, ó, que é o N, tá vendo? Ó? 1FN. O que apareceu ali? Esses R$ 1.250 que estão aqui vai ser a quantidade de juros que a gente vai pagar no primeiro período. Então, eu vou escrever aqui. Ó, R$ 1.250. Então, tá lá. R$ 1.250. Beleza? Vamos voltar aqui para HP. Isso aqui que está no visor, não é? Se você apertar essa tecla aqui, ó, X por Y, tá vendo essa teclinha aqui, ó, em cima do Store, ela vai te dar a amortização para esse período. Olha que trem bacana, HP. Então, aqui eu já sei que nesse primeiro período eu estou amortizando o quê? A quantia de R$ 9.512,34. Então, aqui eu estou amortizando R$ 9.512,34. Beleza? Então, vamos voltar para HP. Agora, olha que interessante. E agora, qual que é o meu saldo atual novo? Então, a gente vai dar um recall, né? Nós vamos dar um recall para descobrir o outro PV. Então, eu vou apertar aqui, ó, recall PV. Então, agora o meu saldo devedor atual é de quê? Então, agora, nesse momento, eu devo R$ 40.487,66. Então, vou colocar aqui. R$ 40.487,66.
R$487,66. Agora o procedimento vai ser o mesmo. Perceba que isso aqui já está tudo na memória da HP. Então vamos lá. 1F a morte. Esse é os juros que eu vou pagar no segundo período. Então, R$ 1.012,19. Então, vou colocar aqui. R$ 1.012,19. Voltando para HP. Ah, não entendi. Então, presta atenção que agora daqui para frente tudo o procedimento é o mesmo. Então, troca X por Y, essa teclinha aqui em cima do STO, para saber o que foi amortizado nesse período. Nesse período, foi amortizada a quantia de R$ 9.750,15. Então, aqui eu amortizei R$ 9.750,15. E agora, qual que é o meu saldo devedor, professor? Então, a gente vai dar um recall aqui, ó. Vamos buscar ele, recall PV. Então, nesse segundo período, eu devo o quê? A quantia de R$ 30.737,51. Então, vamos escrever aqui. R$ 30.737,51. Ah, estou entendendo. Ah, agora é só ir digitando isso assim até chegar no zero. Isso aí. Agora, qual que é o procedimento? Vamos amortizar mais um período isso aí. Então, 1F a morte. Então, aqui eu estou pagando R$ 768,44. Então, vamos escrever isso aqui. R$ 768,44. Vamos descobrir agora o que foi amortizado. Troca X por Y. Amortizamos a quantia de R$ 9.993,90. Então, vamos escrever isso aqui. R$ 9.993,90. E qual que é o meu saldo, professor? Vamos buscar aí na memória, ó, recall PV. Então, eu devo R$ 20.743,61. Então, vamos escrever isso. R$ 20.743,61. Agora, vamos lá na HP fazer a mesma coisa. 1F a morte. Então, ele vai te dar aqui a quantia de juros pagos nesse período de R$ 518,59. Então, aqui estou pagando R$ 518,59. O que foi amortizado? Troca X por Y. R$ 10.243,75. Então, vamos escrever aqui. R$ 10.243,75. E agora, quanto que eu devo? Vamos buscar lá na memória. RCL PV. Então, neste momento, eu estou devendo R$ 10.499,86. Então, vamos lá. Vamos colocar esse valor aqui. R$ 10.499,86. E agora, vamos amortizar isso mais uma vez, que é o nosso último momento agora. 1F a morte. Então, a última prestação, eu estou pagando de juros a quantia de R$ 262,50. R$ 262,50. E o que foi amortizado nesse período? Troca X por Y, R$ 10.499,84. Então, R$ 10.499,84. E agora, professor? E agora, nosso saldo devedor atual. Mas já acabou. Então, vamos conferir se isso aqui vai dar zero? Então, vamos buscar lá, ó. Recall PV. Olha lá. Desculpa. Essa diferença se dá aqui em questões de arredondamentos e nenhuma tabela fecha isso assim. A maioria das tabelas não vai fechar isso 0,0 nunca. Vai dar uma diferençazinha de centavos assim na maioria das vezes. Então, não precisa preocupar. Pode colocar aqui, ó, sem problema algum. Quanto que eu devo? Eu não devo mais nada. Por quê? Tudo já foi amortizado. Então, você coloca aqui o seu saldo devedor, assim como os outros exercícios.
No último momento aqui, você já não deve mais nada. Então, a sua dívida inteira já foi amortizada, ok? Então, essa é a nossa tabela price. Agora, vamos fazer os somatórios aqui, né? Como é que funciona isso? Vamos lá? Ó, primeiro somatório de juros. O que você pagou de juros nesse período todo aí? Vamos ver aqui, ó. 1.250, enter. 1.012,19 mais 768,44 mais 518,59 mais 262,5 mais. Então, nesse todo momento aí, você pagou R$ 3.811,72. Então, nós pagamos a quantia de, vou colocar aqui até em vermelho. Nós pagamos a quantia de R$ 3.811,72. R$ 3.811,72. O que foi amortizado? Pode somar isso aqui que você vai encontrar os 50 mil. Não vamos encontrar porque a gente efetivamente passou aqui, mas a soma aqui não tem problema, tá? Soma lá e coloca exatamente o resultado que você achou. Até pra gente, caráter de correção de exercício mesmo, para ver se você fez certinho. Ó, então como é que vai ser? Vamos somar aí as amortizações. 9.512,34, enter. 9.750,15 mais 9.993,9 mais 10.499,84 mais, eu esqueci do quarto ali, ó, 10.243,75 mais. Olha aí que você achou, R$ 49.999,98, justamente os 2 centavos ali que ficou faltando que a gente arredondou. Então aqui não tem problema, você pode colocar esse valor mesmo, tá? 49.999 centavos, reais, né? E 98. Não tem problema, aqui a gente já sabe que não deve mais nada. Isso aqui são questões de arredondamento. O pagamento vai ser a soma desse montante aqui com esse aqui. Mas se você quiser achar aqui de modo bem fácilzinho, como os pagamentos são todos iguais a 10.762,34, são quantos pagamentos desses? 5. Então, 5 vezes. Então, a quantia de 53.811,70. Então, aqui, 53.711,70. Então, tá aí. Vamos... 811, né? 53.811,70. Se você somar esse pagamento aqui, os juros que você pagou no período, com o total amortizado, você volta a ter esse valor aqui. Então, qual foi aquela atenção que eu pedi para vocês terem aqui nesse tipo de financiamento? Perceba que aqui a gente não tem como comparar, porque o número de períodos aqui é pequeno. Mas repara que nos primeiros pagamentos, você não amortiza quase nada da dívida, né? Olha para você ver. Repara que a sua amortização, ela vai subindo aqui, ó, em relação ao tempo. Aqui não dá para a gente notar a diferença, mas nos financiamentos de veículos, a gente faz isso em 60 meses, 72. Nós fazemos esse tipo de financiamento em 36. E nas primeiras prestações, você paga a maior parte de juros. Olha aqui. Perceba que nas primeiras prestações você está pagando uma carga alta de juros aqui. Olha a primeira para a quinta para você ver. A primeira prestação você pagou R$ 1.250 de juros. A quinta você pagou 202 só. Então perceba que se você não se organizar
se você se organizar para quitar um carro na metade de um financiamento, esse sistema aqui ele não pode ser o de sua preferência, né? Porque as primeiras prestações você sofreu uma carga pesada de juros aí. E esse dinheiro você não tem como reaver. Talvez você passaria para uma amortização constante ou até mesmo um sistema americano. Mas é mais difícil de achar esses sistemas, né? Então, espero que você tenha gostado aí, tenha entendido, né, esses conceitos e a diferença entre eles. Mas a base aqui do sistema Price é que os pagamentos aqui são constantes, os juros vão diminuindo e a amortização vai aumentando. De modo que você paga no início uma carga muito pesada de juros e não amortiza quase nada do bem. Amortiza-se muito pouco do bem, ok? Um abraço, até a nossa próxima aula.